No ano de 2014, duas turistas holandesas realizaram um grande sonho de conseguir viajar para o Panamá, um país bastante frequentado por turistas com paisagens que são consideradas por muitos como uma das mais bonitas do mundo. Apesar de ser considerado um local seguro para turistas, poucas pessoas conhecem a parte obscura do Panamá, o que infelizmente aconteceu com Chris e Lisanne. Após saírem para uma caminhada pela parte montanhosa, elas nunca mais voltaram para casa e o que restou foram apenas vestígios, mistérios sobre suas mortes e detalhes macabros que nunca poderão ser explicados. Mas antes de explicar o que realmente aconteceu em tudo isso, devemos voltar um pouco no tempo para conhecer um pouco mais quem são essas duas garotas, o que elas estavam fazendo naquele local e por que esse local é tão perigoso para turistas. Em março do ano de 2014, viviam duas garotas na cidade de Amersfoort, em Utrecht, na Holanda. Chris Kremers, que tinha acabado de se formar em Educação Social Cultural na Universidade de Utrecht, e Lisanne Froome, que havia se formado recentemente em Ciências Aplicadas pela Universidade de Saxion em Deventer. Elas se conheceram após trabalharem juntas em um café chamado Inden Kleinen Hap, bastante conhecido na cidade, e rapidamente se tornaram grandes amigas. Lisanne gostava de praticar esportes, jogava vôlei regularmente e era descrita como uma pessoa inteligente, porém muito quieta. Chris era bastante extrovertida, gostava muito da área artística e apesar da grande diferença de personalidade, elas se davam muito bem. Tanto que as duas decidiram morar juntas em um pequeno apartamento em Amersfoort e tinham grandes planos para realizarem na companhia uma da outra. Um desses planos seria realizar uma viagem dos sonhos para o Panamá, onde juntas elas economizaram dinheiro durante vários meses para viajarem. Seus planos incluíam ir para o Panamá para aperfeiçoar o idioma espanhol, participar voluntariamente de ações comunitárias em uma escola local e, obviamente, se aventurar por aquele incrível país. No dia 15 de março de 2014, elas finalmente partiram para o Panamá e por lá viajaram durante 2 semanas através de um programa turístico pela região de Bocas del Toro. Aquela experiência com toda certeza foi uma das melhores de suas vidas. Elas aproveitaram bastante a linda paisagem, a comida local, atrações turísticas e treinaram bastante seu espanhol. No dia 29 de março de 2014, elas foram acolhidas por uma família local na região chamada Bouquet para realizar um programa voluntário com as crianças. Porém, foi a partir daí que tudo começa a dar errado para elas. A escola havia reservado o evento para a semana seguinte e com isso elas teriam que aguardar durante 1 semana para assim conseguir realizar esse trabalho voluntário. Elas ficaram bastante desapontadas com essa mudança de planos, mas com isso elas encontraram uma nova oportunidade de se aventurar pela região, conhecer novas culturas, novos lugares, o que infelizmente foi uma péssima ideia. No dia 1º de abril de 2014, elas decidiram partir para uma caminhada em uma trilha local chamada La Pianista, que fica na parte montanhosa da selva, que é considerada uma área bastante perigosa. Essa trilha possui bastante pedras e para completar existe uma forte água corrente, o que fazem as pedras ficarem bastante escorregadias e traiçoeiras. A facilidade para se perder também é muito alta por ser uma parte que possui bastante mata fechada, animais selvagens que podem tranquilamente te levar daqui para melhor e para mim o ponto mais perigoso de todos. O Panamá faz fronteira com um dos locais mais perigosos do mundo, que é justamente a Colômbia, que possui um alto índice de criminalidade. E essa região de mata do Panamá também não é diferente, pois é bastante usada por gangues de narcotraficantes que usam essa região de mata para transportar drogas e armas. Não é à toa que a selva de Deldarien, que liga a Colômbia e o Panamá, é considerado uma das selvas mais perigosas do mundo devido à presença de grupos armados e narcotraficantes. Talvez por falta de conhecimento, elas ainda assim decidiram encarar essa aventura sozinhas, sem a ajuda de um guia ou alguém experiente. Elas se vestiram com roupas leves usando regata, shorts e colocaram na mochila seus passaportes, água, dinheiro, celulares e uma câmera digital para registrar os incríveis momentos na trilha. Naquele dia elas chamaram um táxi que as deixaram no início da trilha por volta de 11 horas da manhã e começaram a caminhar com destino ao alto da montanha. Após algum tempo de caminhada, elas chegaram ao topo da montanha e pararam para tirar algumas fotos como recordação. Dá pra ver que elas estavam bastante felizes com a aventura que poderia ter se encerrado ali naquele momento. A grande maioria dos turistas que chegam naquele ponto dão meia volta e vão embora para casa, tanto que naquele local existem várias placas alertando sobre os riscos de seguirem adiante sem a ajuda de um guia. Elas estavam tão confiantes de que o desafio estava fácil demais e decidiram continuar pela trilha, onde infelizmente nunca mais foram vistas com vida.
Chris e Lisanne não voltaram para casa naquele dia e não deram nenhuma satisfação para a família local que estavam hospedando as duas, que obviamente ficaram preocupadas com o paradeiro das garotas. Porém, elas acreditavam que elas poderiam ter encontrado alguns amigos, pois a família sabia que recentemente elas haviam se encontrado com 2 colegas holandeses e devido a isso decidiram não comunicar à polícia. No dia seguinte, Chris e Lisanne ainda não haviam chegado e a família ficou bastante preocupada, pois elas haviam marcado um encontro com um guia local e elas simplesmente não apareceram. Eles comunicaram sua família na Holanda e decidiram acionar a polícia para investigar o que havia acontecido com elas. As autoridades rapidamente agiram colocando equipes de cães pelas trilhas e helicópteros para sobrevoar o local. Moradores da região também ajudaram na procura das garotas e várias pessoas que estavam fazendo a trilha no mesmo dia do desaparecimento delas foram interrogadas. Infelizmente, ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista que pudesse dizer algo sobre o paradeiro de Chris e Lisanne, e no dia 6 de abril a família das garotas, juntamente com a polícia holandesa, chegou ao Panamá para ajudar na investigação. As buscas duraram cerca de 10 dias, mas ninguém conseguiu achar nenhum vestígio das garotas, que simplesmente desapareceram pela selva adentro. Somente 10 semanas depois do desaparecimento, que apareceu a primeira pista relevante sobre o paradeiro de Chris e Lisanne. Uma mulher local que trabalhava nos arrozais na margem de um rio, a cerca de 17 km de Bouquet, encontrou uma mochila que pertenciam às garotas. Dentro da mochila haviam 2 pares de óculos de sol, uma câmera fotográfica, $83, uma garrafa de água, 2 sutiãs e os aparelhos celulares de Chris e Lisanne. A polícia foi de helicóptero até o local para recuperar a mochila e no início eles pensaram que a mochila havia caído no rio, mas ao examiná-la eles perceberam que os itens estavam totalmente secos e em perfeito estado de conservação. Todos os dispositivos na mochila estavam funcionando normalmente, o que indicava que alguém teria colocado a mochila naquele local recentemente, além de que a mulher que encontrou a bolsa afirmou que não havia visto a bolsa no dia anterior. Ao analisar a mochila, a polícia encontrou várias impressões digitais, mas não conseguiram encontrar pistas significativas. Porém, ao examinar o conteúdo da mochila, eles perceberam que esse caso era muito mais macabro do que eles imaginavam. Olhando os registros da câmera fotográfica, eles encontraram mais de 100 fotos da viagem, 133 fotos tiradas uma atrás da outra sem sentido nenhum, e no meio dessas fotos havia uma foto apagada manualmente da câmera. Apesar da câmera não ter GPS, as fotos poderiam ajudar a localizar por quais caminhos elas passaram e conseguir chegar a alguma pista relevante das garotas na selva. As primeiras fotos mostravam Lisanne e Chris no topo da montanha bastante felizes, aproximadamente às 13 horas da tarde daquele dia. Em um vídeo que eu consegui encontrar no YouTube mostra o caminho que foi realizado pelas garotas e podemos ver que é um local bastante afastado, íngreme e aparentemente perigoso. Um tempo mais tarde, as fotos tiradas indicavam que elas estavam seguindo uma trilha indígena em direção a um riacho e a imagem 508 mostra Chris olhando para a câmera, onde foi a última fotografia realizada por elas naquele dia. Provavelmente você deve saber que na maioria dos dispositivos, como uma câmera, quando tiramos uma foto, automaticamente essa foto fica com a numeração cronológica, tipo imagem 501, 502, 503 e assim vai. A imagem 509 não estava naquela câmera e a próxima imagem era simplesmente pulada para o 510, o que indicava que aquela foto teria sido apagada manualmente. Enquanto os investigadores analisavam o conteúdo da câmera, eles também investigavam os celulares de Chris e Lisanne e curiosamente eles descobriram que ambos os celulares haviam feito uma série de ligações não apenas no dia em que elas desapareceram, mas também durante vários dias depois do desaparecimento. As duas meninas tentaram ligar para o número de emergência local na noite do desaparecimento, mas infelizmente nenhuma das ligações foi completada devido à falta de área daquele local. Nos dias 2 e 3 de abril foi registrada uma ligação para emergência que durou pouco mais de um segundo, e no dia 5 de abril às 5 da manhã a bateria do celular de Lisanne acabou e nunca mais foi ligado por ela. O iPhone 4 de Chris se manteve ativo até o dia 11 de abril às 11h56 da manhã, e um fato que chama atenção é que inúmeras tentativas mal sucedidas foram feitas para tentar desbloquear o aparelho com um número PIN errado. Esse fato deixou os policiais bastante preocupados porque a dona do celular com certeza sabia a senha e quem estava tentando acessar o aparelho não seria Chris, mas outra pessoa. Mesmo que fosse Lisanne que estivesse tentando acessar o aparelho, bastava apenas ela perguntar a Chris qual a senha do dispositivo, a não ser que Chris estivesse se perdido de Lisanne ou que naquele momento ela já estivesse morta.
Um detalhe bastante estranho que os investigadores encontraram seria as mais de 90 fotos tiradas no dia 8 de abril, entre 1 e 4 horas da manhã, onde muitas delas eram no meio da chuva e no meio de uma escuridão total. As fotos foram tiradas uma semana depois do desaparecimento das garotas e algumas delas foram tiradas com poucos segundos de intervalo uma da outra. Várias imagens não estavam desfocadas, indicando que não foram tiradas em movimento, e algumas pessoas acreditavam que Chris e Lisanne estavam usando o flash das câmeras para atrair helicópteros que passavam. Mas muitas das fotos foram tiradas embaixo de árvores e galhos, o que não fazia sentido, pois se elas quisessem chamar a atenção teriam tirado as fotos ao ar livre. Mas enfim, a imagem mais macabra e estranha foi a foto tirada dando um close na cabeça de Chris, que parece mostrar um ferimento e sangue na parte de trás dos cabelos. Como a imagem foi tirada por trás, seria quase impossível para Chris ter tirado a foto sozinha, o que levantava ainda mais suspeitas daquele argumento que eu falei acima, que ela estava inconsciente e que alguém estava tentando acessar o seu aparelho. A próxima imagem foi tirada apenas 15 segundos depois, que mostra uma forte chuva no céu que não explica absolutamente nada, deixando apenas um ar de mistério. 79 dias depois do desaparecimento das garotas, foi encontrado um shorts que pertencia a Chris, e o mais sinistro é que alguns metros à frente foi encontrado a bota de Lisanne com o pé esquerdo e seu pé ainda estava dentro do calçado com pele e carne. Nas semanas seguintes, naquela mesma região da margem do rio, o guia das garotas, Feliciano Gonzalez, encontrou mais de 33 ossos espalhados de Chris e Lisanne, que foram levados para análise no laboratório. Os patologistas forenses notaram que havia algo de errado em tudo aquilo, pois os ossos de cada uma das garotas indicavam estágios diferentes de composição. Os ossos que pertenciam a Lisanne ainda possuíam vestígios de carne, como se tivessem sido triturados, enquanto os ossos de Chris estavam totalmente limpos e branqueados. Isso sugeriu que as duas morreram em momentos diferentes e em diferentes condições. Infelizmente, por mais que o caso de Chris e Lisanne fosse desvendado, já era tarde demais, pois elas estavam declaradamente mortas. Segundo as autoridades panamenhas, esse caso está tecnicamente resolvido, mesmo com tantas pessoas que discordam e teorizam tudo isso que aconteceu. Algumas poucas pessoas acreditam que elas foram mortas por animais selvagens, outros acreditam que elas foram assassinadas por membros de gangues, outros acreditam que elas foram assassinadas por canibais na região, e infelizmente nós nunca saberemos a verdade. O caso foi oficialmente declarado homicídio pelo Procurador-Geral do Estado do Panamá, e o caso foi encerrado sem nenhuma explicação clara sobre quem matou ou o que realmente aconteceu naquele dia. As autoridades holandesas alegaram que algo muito mais sinistro estava acontecendo, e realmente aparenta ser isso. Que foto era aquela do cabelo de Chris? Onde está a foto que foi apagada na câmera? Por que a mochila foi encontrada intacta e tão longe? Por que não havia nenhuma foto das garotas após o primeiro dia de caminhada? São muitas perguntas sem respostas. Um detalhe muito importante para essa história é que 4 pessoas que poderiam ser testemunhas, inclusive o taxista que levou as garotas até o início da trilha, foram mortos nos últimos anos. Um motorista de táxi chamado Leonardo Gonzalez havia dito à polícia que viu uma caminhonete perto de onde deixou as meninas e foi encontrado morto em um rio 7 meses após o desaparecimento das garotas. Se tem algo a ver, eu não sei, mas isso é muita coincidência. E várias pessoas criaram diversas teorias, e para mim a teoria que faz mais sentido é que as garotas já estavam mortas desde o primeiro dia de trilha, por alguns motivos. A mochila foi encontrada 70 dias após o desaparecimento das meninas, à beira de um rio a 15 km da trilha, intacta, sem estar nem suja e nem molhada. Isso para mim indica que alguém guardou essa bolsa durante tanto tempo e colocou na beira do rio estrategicamente. A câmera só foi usada no dia em que elas iniciaram a trilha e depois foi usada 8 dias após, em uma madrugada. Isso pode ter sido feito para despistar a investigação, além de que a foto 509 foi apagada manualmente. A câmera que elas estavam usando era um modelo da marca Canon, e a própria marca alegou que para apagar uma foto permanentemente precisa ser com a ajuda de um computador, o que seria impossível na condição em que as garotas estavam. As dezenas de tentativas mal sucedidas de acessar o aparelho foram feitas pelos sequestradores, porque Lisanne provavelmente sabia a senha do aparelho de sua amiga. Mas mesmo que fosse ela tentando acessar o aparelho, provavelmente ela estaria tentando isso para poder realizar chamadas de emergência, mas no iPhone 4 já seria possível você ligar para emergência sem precisar destravar o aparelho. Muitas pessoas na internet desconfiam do guia das garotas após uma avaliação negativa no aplicativo TripAdvisor, onde uma mulher afirma que foi ameaçada por ele com um facão após ser molestada. Abre aspas. Fiz um passeio a pé com ele. Ele é o guia que conhece a região de Cor.
pouco depois de sairmos, ele sutilmente começou a flertar comigo e também a me tocar, primeiro na mão, mas também nos braços, ombros e pernas, mesmo depois de dizer várias vezes para ele parar de fazer isso. Ele usa um facão grande e sugeriu cortar minhas pernas. Isso, claro, foi uma piada, mas ainda assim ele tem uma obsessão pelas mulheres do norte da Europa e eu me senti muito insegura. Não estou afirmando que foi ele quem matou as garotas, até porque seu perfil contém apenas essa avaliação negativa, mas isso contribuiu para que ele fosse um grande suspeito, mas ele nega qualquer envolvimento nesse caso e diz que fez de tudo para ajudar a encontrar as garotas. Ao meu ver, as garotas foram sequestradas por membros de gangues daquela região bastante poderosos, até porque naquele ano aquela região era bastante perigosa, ainda mais se tratando de duas garotas europeias passeando sozinhas em um local extremamente deserto. De toda forma, eu espero que as famílias e amigos de Chris e Lisanne possam encontrar a paz de continuar em suas vidas. Esse foi um caso bastante pesado e angustiante, mas serve como alerta para tomar cuidado ao frequentar locais sem antes conhecer a região. Infelizmente, esse caso continua até hoje sem respostas, e se você pretende passar suas férias na região do Panamá, tome muito cuidado, pois os verdadeiros assassinos podem estar ansiosos esperando por suas próximas vítimas.